Olá, olá, tudo bem? Boa noite. E deixa só eu encostar aqui que eu esqueci. Pronto, vamos lá. Desculpem. Boa noite, tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo, um tempo bonito. Hoje fez um dia lindo, né? Olha que dia bonito que fez hoje. Aqui estava um sol maravilhoso. Aí onde vocês estão, não sei. Bom, mas espero que o dia esteja tão bom quanto está aqui. Hoje eu vou fazer uma live um pouquinho diferente, porque normalmente tem um camelinho aqui me incomodando. Normalmente, quando nós fazemos uma live sobre florais, as pessoas falam sobre os florais, né? Pode ser que hoje ela até fale sobre os florais, mas eu gostaria muito que ela falasse e pedir a ela sobre o Dr. Bach, porque nós nos prendemos muito aos florais e esquecemos muitas vezes de falar do seu criador, de falar do Dr. Eduardo Bach. E a Solange Oliveira foi minha professora, né? É minha eterna professora, de florais de Bach e de florais de Minas. E nas nossas aulas, o grupo todo ficava inebriado de ver a maneira como a Solange falava do Dr. Bach. Parecia que ela tinha conhecido o Dr. Bach pessoalmente. Era com um carinho, com uma ternura. Então, foi exatamente isso que eu pensei, da Solange falar sobre o Dr. Bach e trazer para nós, para vocês, né? Porque eu fui aluna dela, sou aluna dela, trazer para nós toda aquela paixão, aquele carinho, aquele afeto com que ela falava do Dr. Bach para nós. Bom, Solange já entrou, eu vou pedir a Solange para... Oi, Grazi. Grazi é filha da Solange. Eu vou pedir a Solange que ela peça para participar, né? Para que então eu possa convidá-la, para que ela possa ficar aqui junto conosco, batendo mais esse papo comigo. Então vai, Solange, me pede aí para participar. Pois é, já se vão muito tempo que eu fiz o curso de florais de Bach com a Solange. Deve ter uns 20 anos, se não tem mais, né? Bom, então eu vou chamar a Solange para falar conosco a respeito. Solange está entrando aqui comigo para nós conversarmos. Daqui a pouco, Solange está entrando. Oi, Solange, boa noite, tudo bem? Muita saudade de você. Boa noite. A imagem está bem? O som está bom aqui? Está ótimo, para mim está tudo bem. Está bem, sim. Está tudo bem? Tá. Então tá bom. Pois é. Então vamos conversar, né? Pois é. Eu agradeço, né, principalmente a você pelo convite e deixa eu também me apresentar. Você já me apresentou, né? Já fez uma apresentação. Eu falei que você é minha eterna professora, mas é melhor que você se apresente. Não, você é aquela aluna que ultrapassou o mestre, que você dá aula de florais até hoje e é maravilhosa. Mas vamos lá, a gente está nesse caminho há muito tempo, né, Norma? Você tem até mais tempo do que eu comecei na década de 80, 90, e o curso de florais de Bach eu fiz pela Fundação Dr. Eduardo Bach, aqui no Rio de Janeiro, em 1999, 2000, 2001. E de lá para cá, a gente vai aprendendo, depois florais de Minas, depois outras coisas, e vai caminhando.
E não vai. é? Então, falar Dr. Bach é falar de um mestre, é falar de uma pessoa que a gente extremamente admira e tem como uma luz, que, aliás, essa live eu até gostaria de colocar um subtítulo, a luz que nunca se apaga, porque o Dr. Bach é isso, é uma luz que nunca se apaga. Então, eu realmente falo com a minha alma dele, porque é uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida. Então, vamos começar? Vamos. Fala da Vamos luz, começar. fala da luz que nunca se, no meio, né? Aí onde você achar propício, fala da luz que nunca se apaga, que é uma delícia falar quando você fala isso. Então vamos começar. Vamos falar dele. Quem foi, não é? Ele É. foi um mestre inglês que nasceu em 1886, dia 24 de setembro, signo de Libra, um libriano. Nasceu na cidade de Monsley. Olha, meu inglês é aportuguesado, tá bom? Tá Nasceu ótimo. numa cidade de Monsley, tá? Em Nottingham, sei lá, é um nome esquisito, né? Lá Tá. na Inglaterra. Muito bem. De classe média, média. A família, ele foi o primogênito de 3 filhos, e ele era uma criança muito, mas muito. Sabe aquelas criancinhas que você não sabe se vai vingar? Foi o Dr. Bach. Uma criança doente. E ele era muito sensível. O problema dele era sensibilidade. Então, foi uma criança criada na natureza. Ele gostava de passear nos campos e muito focado. Era uma criança muito sensível. E assim ele foi crescendo e terminou seus estudos aos 16 anos. Muito bem, terminando os estudos aos 16 anos, ele já tinha 2 coisas, 2 caminhos que ele queria seguir. A medicina, olha o foco, hein? Ou ser pastor. Ser pastor. Porque ele se preocupava, ele era um empático. Ele se preocupava com o outro. Então, foi caminhando assim a vida dele. Só que ele achava que não tinha dinheiro para pagar uma faculdade em Birmingham, tinha um colégio de medicina, ele não tinha dinheiro. E aí, o que ele pensou? Vou trabalhar na pequena fundição que o pai dele tinha. O pai dele tinha uma pequena fundição. E ele foi trabalhar aos 16 anos, tadinho, achando que ia ter dinheiro, juntar dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Ilusão. Porém, olha que interessante. Ele teve a oportunidade de crescer como pessoa. E ele começou a perceber que aqueles operários que estavam ali não tinham condição de ter acesso a médicos, à saúde. Não tinha. E quando tinha, não tinha dinheiro para comprar os medicamentos. Ele começou a fazer uma crítica com relação à medicina, que era a crítica que achava que os médicos eram muito capitalistas, muito que não tinham aquela coisa da medicina de doação, de cuidar. Né? Primeira crítica. Segunda crítica, os remédios eram muito caros. Muito caros. Os operários que ele trabalhava ali como aprendiz, ele entrou como aprendiz, não tinha condição financeira de pagar os medicamentos. Até hoje, né? Até hoje. Quando ele completou 20 anos, ele chegou à conclusão que não ia ter dinheiro para pagar a faculdade de medicina e resolveu ter a humildade de pedir ao pai, à família, que bancasse essa situação, e a família aceitou. E lá foi Dr. Bach fazer a faculdade de medicina em Birmingham, que era próximo. Muito bem. Ele foi em 1912, início do século XX, portanto, né, que ele se formou em médico, teve a graduação dele, a primeira graduação, em 1912. Em 1913, ele fez uma pós em bacteriologia.
Depois ele fez patologia, virologia, e em 1914 ele saiu como médico de saúde pública. E foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou, e ele se alistou. Olha só, vê como é que ele se alistou. Ele queria, ele tinha aquela ânsia, aquela vontade de fazer alguma coisa. Na cabeça dele, aquilo era uma coisa interessante. Só que ele foi barrado. Ele foi barrado. Achando que ele era muito franzino, muito doente. Ele não tinha aspecto físico para ir para um campo de batalha. Mas ele seria muito útil no hospital universitário como médico. E aí ele foi trabalhar no hospital universitário, responsável por 200 leitos só de soldados, de vítimas da guerra. Então, toda aquela... Ele estava trabalhando na guerra, ele estava ajudando pessoas, ele estava no caminho dele, né? Estava. Mas olha como a natureza e o universo vai levando a gente, leva a gente para os nossos propósitos. É isso mesmo. Lá no hospital, como médico, ele fazia cirurgia e ele detestava a cirurgia, porque o espírito dele era muito sensível para cortar, amputar. Ele não era isso que ele gostava, a sensibilidade dele não era para isso, né? E aí a coisa foi passando. E ele começou a perceber, o primeiro insight dele foi com os operários da fábrica, da metalúrgica do pai. O segundo insight foi nesse momento, quando ele viu 200 pessoas, 200 pacientes, cujo o estado de doença era praticamente o mesmo, todos feridos de guerra, e cada um reagia aos medicamentos, ao tratamento, de uma forma diferente. Aí ele percebeu que o estado de ânimo, o otimismo, as vibrações positivas faziam com que as pessoas reagissem melhor ao tratamento e medicamentos, enquanto que aqueles mais pessimistas, tristes, chateados, o remédio não fazia tanto efeito ou demorava mais para ter a cura. Foi o segundo grande insight de perceber que o estado íntimo da pessoa de humor interferia no tratamento de forma direta. Nesse momento, nesses 4 anos que ele ficou lá nesse hospital, ele também começou como patologista e bacteriologista, quase que a língua travou. Ele começou a perceber que existia, na época, uma ideia de que as bactérias que haviam no intestino eram as causadoras das doenças crônicas. Ele estava sempre pensando em cura, né? Em cura. E ele começou a pensar em quê? Vacinas. Olha, vacinas. Vacinas intramusculares de agulha para doenças crônicas, baseadas, retiradas das bactérias que existiam no nosso intestino. E aí ele foi pesquisando, ele era um cientista, né? Pesquisador, e pesquisava, só que ele trabalhava muito, muito. E um dia, né, em 1917, ele passou mal e teve uma hemorragia e foi internado por esta razão. Lá no hospital mesmo, onde ele trabalhava. E os colegas abriram, né, fizeram a cirurgia e viram que ele estava com câncer. Tiraram o tumor, porém, ele estava com metástase. E, infelizmente, o que se podia fazer? Fecharam e avisaram a ele: meu amigo, 3 meses é tua cota. 3 meses. Isso foi em 1917. Aí, o que aconteceu? Ele estava no hospital que ele trabalhava. Assim que ele conseguiu levantar da cama,
Ele foi para o laboratório dele. Esse laboratório ficava no próprio hospital, laboratório onde ele trabalhava com as pesquisas. E ele começou a trabalhar que nem um louco, porque ele queria concluir os trabalhos dele antes que ele completasse os 3 meses e desencarnasse, né? Então, ele começou a trabalhar dia e noite. E o laboratório dele ficou sendo conhecido como a luz que nunca se apaga. E os 3 meses se passaram. Passaram-se 4, 5, 6. E ele trabalhando. E ele trabalhando, não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. Ele se curou. Ele não tinha mais doença nenhuma. E aí foi o grande insight da vida dele. Com a seguinte conclusão. Quando se tem um propósito, quando se tem um amor, um grande amor, um propósito na vida, onde você direcione e põe seu foco nisso, quando você tira seu foco de você mesmo e coloca no outro, em outras coisas, isso te traz saúde, te traz alegria, te traz saúde, e você vai ser mais feliz. Esse foi o grande divisor de águas do Dr. Bach. E aí, veja bem, ele começou, o que aconteceu na vida dele a partir daí? Imagina, a pessoa que teve um diagnóstico de câncer, operou, metástase, e se curou. As pessoas encontravam o Dr. Bach e diziam assim, mas você está vivo? Não morreu, não? Você não morreu! Você está aqui, vivo! Muito bem. Ele começou a repensar a vida dele a partir daí. Tudo isso é normal, né, Norma? Toda vez que a gente passa por uma situação dessas, de doença, de uma situação muito séria, você repensa a sua vida, não é? Sim. E não é isso? E aí ele começou a repensar a vida dele, o propósito dele, e ele começou a ver que deveria ter alguma coisa além disso tudo daí. Que você tem que ir atrás dos seus sonhos. Porque a vida é muito curta, a vida é breve. E se você não for atrás dos seus sonhos, se você não tiver um propósito, você vai estar um morto-vivo. Não é? Você precisa disso. Você precisa ter metas, propósitos, para ter saúde, alegria. Não pode viver sem objetivos, né? Exatamente. Bom, tudo bem. Ele foi e conseguiu passar por essa fase e ele foi convidado para trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. Imagina, gente, o Hospital Homeopático de Londres. Em 1920, havia um hospital homeopático em Londres. Muito bom, né? Muito bom. Pena que não existe hoje, né? Sabe? Muita coisa tem que ser resgatada, né? Muito bem. Hospital Homeopático. Lá vai o doutor Eduardo Bach, Hospital Homeopático, conhecer, já com toda aquela bagagem que ele trazia, ele vai conhecer, tomar contato com a filosofia do Dr. Hahnemann, Samuel Hahnemann, que veio trazer também a sua contribuição, onde ele cuida da pessoa e não da doença. E assim foi com o Dr. Eduardo Bach. Ele começou a sentir afinidade e estudar profundamente a homeopatia e sentir afinidade com aquele tipo de medicina, onde o objetivo é o paciente, a pessoa e não a doença. Sim. Só que o Samuel Hahnemann, ele trabalhava o seguinte, semelhante, cura semelhante. Essa é a filosofia da homeopatia, certo? Mas, tudo bem. Ele pegou
toda a vacina que ele tinha feito através das pesquisas alopáticas e foi usar as estratégias homeopáticas e transformou a vacina alopática em homeopática. São os nosódios, de Bach. São a pesquisa de 7 bactérias. E aí é que é interessante. Ele já começou, ele fez um sucesso com esses nosódios de Bach. E ele classificou 7 bactérias. E já neste tempo, ele já classificou de acordo com aquelas 7 classificações dos florais de Bach. Então, ele indicava a vacina, que passou a ser oral. Olha, outra coisa também muito legal. A vacina passou a ser oral, não era mais injetável. Então, é muito mais tranquila, muito mais natural. Outro grande passo dos nosódios de Bach, né? E ele começou a indicar as vacinas de acordo com a personalidade da pessoa. E não com a bactéria, era de acordo com a personalidade. E ele teve muito sucesso. Ficou conhecido na Europa, ele ficou conhecido na Inglaterra, ele se tornou um homem muito rico. Muito rico. E o que aconteceu? Ele estava satisfeito? Não estava satisfeito. Por quê? Porque, olha só, ele achava que tratar o mal com o mal, dependendo da dosagem, não é? Era uma coisa que não era pura. E outra coisa, as pessoas não ficavam felizes em tomar vacina de bactérias, baseada em bactérias. Não era uma coisa legal. Ele, na cabeça dele, ele queria algo mais sutil, mais puro. Ele tinha aquela ideia de nossos ancestrais, da nossa ancestralidade. Lá atrás, né? Grécia, vamos lá para trás. Se usava as energias da natureza, as energias sutis, se usava o sol, se usava a água, se usava as plantas, se usava tantas coisas sutis, e ali era feita a nossa medicina, dos nossos antepassados. Ele buscava uma coisa mais sutil. E ele achava que era na natureza que ele poderia ter essa busca. Na realidade, ele foi buscar uma coisa que nem ele sabia. Nem ele sabia o que era. Ele sabia que tinha que buscar, que existia algo. Mas ele ainda não sabia o que era. Tá? E aí foi em 19... E nessa busca, nessa ânsia dele buscar, ele era muito sociável, sabia? Que ele ia a festas. Mas ele ia a festas com objetivo. Perceber a personalidade dos visitantes, das pessoas da festa. Ele ficava observando. Ele era extremamente observador da alma humana. Pesquisador. Ele tinha isso. Ele pesquisava. Ele observava. Um grande observador. Por que o sucesso dele como médico? Porque ele não ficava olhando o corpo físico. Ele conversava. Ele perguntava. Ele queria escutar. Ele ouvia o que o paciente tinha a dizer. E, a partir daí, ele delineava o perfil da pessoa para poder ver qual era o nosódio que ele ia indicar ou o tratamento que ele ia indicar. Quando ele teve contato com 3 flores, se não me engano, foi Mimulus, Impatiens e Clematis, se não me falha a memória. Essas 3 flores, ele tratou da forma homeopática, usou a estratégia homeopática. Mas ele teve sucesso. Ele já tinha saído do hospital homeopático, ele já estava com um laboratório próprio,
laboratório próprio. Um consultório na Harley Street, em Londres. Um consultório na Notting Place, que era só para pessoas pobres, que ele não cobrava. Mas ele era um homem muito bem-sucedido. Muito bem-sucedido. Mas não estava satisfeito. Não estava. Tinha alguma coisa que ele estava Buscando. querendo e que ele sabia que buscando. Ele era um grande buscador. E ele foi nessas passagens dele, teve a vida dele, né? Ele ficou viúvo, ele teve um segundo casamento, teve uma filha. Esse segundo casamento foi por água abaixo, porque eu acredito que nenhuma mulher conseguiria conviver com um homem desse. Que a luz nunca se apaga, né? Porque ele estudava o tempo todo, ele pesquisava o tempo todo. Devia ser um chato. Um chato, um cientista. Aliás, eu acho que esse é o perfil do cientista, né? Do pesquisador. Entendeu? Esse é o perfil. Ele é um insatisfeito e ele está buscando, né? Buscando. Porque a própria insatisfação faz com que ele busque mais, né? Se ele ficar feliz, ele não vai buscar mais nada. Então quando ele chegou no patamar profissional, onde muitos param e usufruem, né? Ele foi o clímax da insatisfação profissional dele. O clímax. Ele falou assim, não dá mais. Não dá mais. Então, se não me engano, foi aos 43 anos, 42 ou 43 anos, que ele decidiu jogar tudo para o alto. Tomou essa decisão. E ele tinha um hábito interessante. Tudo que ele, como cientista, tudo que ele descobria, ele escrevia e tornava público. Tipo assim, meu conhecimento é para ser disseminado. Ele tinha essa vibe, né, de conhecimento para ser disseminado. E ele escrevia e publicava, escrevia e publicava. Quando ele decide dar uma virada na vida dele, profissional, o que aconteceu? Ele pegou tudo que tinha pesquisado dentro da alopatia, e mesmo dentro da homeopatia, e queimou tudo. Queimou? Essa posição foi muito criticada na época. Mas vamos pensar que ele foi muito... ele já era, naquela época, criticado pela homeopatia, por outras questões, por achar que havia algo além do corpo e da mente. Ele era espiritualista, ele não tinha religião, ele era uma pessoa muito espiritualizada. Então, ele acreditava como a própria homeopatia acredita que existe algo além da mente. O remédio homeopático ele trabalha a nível energético. E é algo mais sutil. Ele tinha certeza que existia. Então, o que esse homem faz? Queima tudo, queimou, botou fogo, vendeu o laboratório dele, se desfez de tudo. Tudo. A essa altura ele já estava separado da esposa. Sim. Tinha uma filha. Já estava sozinho. E foi embora de Londres. Foi para um país de Gales, que era a ascendência familiar. Os pais dele eram descendentes, vinham do país de Gales, né? E ele vai para as paragens do país de Gales. Tem uma coisa assim, muito interessante que aconteceu nessa mudança de Londres para o país de Gales, é que quando ele chega lá, no lugar
no País de Gales, que ele vai ver a mala, ele tinha uma mala com algumas coisas de laboratório, algumas coisas que ele resolveu levar. Ele trocou a mala. Não tinha nada mais ali de laboratório, só tinha sapatos. Só sapato, era uma mala de sapatos. Ele trocou as malas, houve uma troca de malas, e ele levou uma mala de sapatos. Então, ali ele percebeu que o laboratório seria ele seria o laboratório. Os pés, os sapatos, seria porque ele teria que andar muito, pesquisar muito e andando na natureza para procurar aquilo que ele nem sabia o que era que ele estava procurando na realidade. Ele sabia que estava na natureza, sabia que estava nas plantas, mas não sabia ainda direito o que era. Ele foi para pesquisar. Ele leva toda a bagagem dele como cientista, como pesquisador. Ele leva sapatos e vai para a natureza. É assim, esse homem, por isso que eu digo, eu admiro muito, né, essa capacidade dele, esse empoderamento, né? É fantástico. E ele vai. E quem acompanha ele é Nora Weeks, a assistente dele. A assistente dele foi com ele. Foi com ele nessa empreitada. Ele não foi sozinho. Ele teve uma pessoa que o acompanhou. E aí ele vai para a natureza caminhar. E caminhou muito. Andou muito. Procurou muito. Porque ele buscava na natureza algo. E ele ia muito na parte da madrugada, assim, ao amanhecer. E ele, quando ele olhou para a natureza, ele começou a perceber as flores no apogeu da sua floração. E aí ele começou a perceber a energia, que cada flor daquela tinha uma informação. Olha que coisa interessante, informação. Tudo tem informação. Nós temos que perceber qual é a informação. É essa sensibilidade que ele tinha. É preciso muita sensibilidade, né? Muita sutileza, né? Para perceber isso. A informação. E aí ele percebeu, ao amanhecer, que aquelas gotas de orvalho que estavam sobre as flores, aquela água, né? Aquela água pura, com o sol batendo ali, no amanhecer, nos primeiros raios da manhã, ele começou a perceber que ali houve uma grande alquimia. E aquela água, com o seu poder de assimilar a energia, captou aquela mesma energia da flor. E aí a primeira coisa que ele fez foi delicadamente pegar aquele orvalho. Delicadamente pegar o orvalho e foi fazer na experiência nele mesmo sobre a energia que tinha ali, a informação daquela flor. Porque a flor fala, ela só não usa a nossa linguagem, mas ela fala. A primeira flor que ele percebeu isso foi o mímulos. O mímulos é uma flor que nasce perto de água. E ela tem uma coisa interessante. Quando tem cheia, quando a água chove muito e enche, a água vem e arranca as flores. E aí dissemina. No lugar de matar, dissemina. Então, o mímulo sabe que ele vai sofrer aquilo, ele sabe que vai precisar passar por esse processo para disseminar sua semente. Né? E poder nascer outras plantas iguais, outros mímulos. E ele sabe disso. E o mímulos é o floral para os medos. Então, os medos objetivos, os medos claros, aquele medo que você sabe qual é. E o mímulos, ele começou a perceber isso. Sabe? Ele olhava o entorno, ele via a terra, e ele via a planta no seu habitat natural. Isso é importante, a terra no seu habitat natural. Dali
para ele pegar uma vasilha, colocar a água da fonte e botar do lado da flor. E ali ele tira a flor, coloca ali dentro e põe no sol. E ele conseguir sistematizar e ter a sua primeira essência mãe, tintura mãe, que a gente chamaria essência mãe, não foi um pulo. Ah, Foi um não. pulo. Foi um pulo para ele. Para ele. Olha, ele conseguiu tudo isso em 6 anos. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Os primeiros anos, ele conseguiu. Ele teve também muitas flores que ele descartou. Teve flores que ele descartou, que não era aquele propósito dele. Ele descarta. E teve as flores que ele continuou pesquisando, que estava dentro daquilo que ele buscava. Muito bem, então aí foi o caminho dele e ele conseguiu criar os 12 primeiros curadores. Interessante, 12. E ele achou que estava completo. Estava bom. 12. E ele escreveu o livro Os 12 Curadores. Ele tem trabalhos escritos dos 12 curadores. 12 curadores. Depois, com o passar do tempo, ele viu que só os 12 curadores não deu conta do recado. Precisava de mais. E aí ele pesquisa mais 7. Olha só, 12, depois mais 7. E são os 7 auxiliares que vão ajudar. Porque ele usou muito o conhecimento homeopático, viu? Porque na homeopatia tem aquele remédio de fundo, que são os 12 curadores. É o fundo, é o de personalidade. Depois ele vai para os 7 auxiliares. E depois, em 6 meses, ele consegue mais 19 florais que completaram todo o sistema, que são os auxiliares. Mais 19, tá? Então, deu um total de 38. 38. Só que um não é flor, é o rock water, que é água de uma fonte. E o outro tem história, ele tem história para contar. O Dr. Bach, ele vivia na beira assim, da praia, e ele era um homem que tinha muitos amigos pescadores. Ele gostava de sentar com os pescadores, imagina aquelas noites frias, né? Eles bebiam, né? Um bom conhaque, lá, eles bebiam junto com os pescadores, e ele ficava ali. Teve um dia que deu um temporal muito forte, e houve um pescador se afogou e estava desmaiado. E correram para ele, sabendo que ele era médico, correram para ele. O que ele fez? Ele começou a pegar florais que ele tinha, 5, ele usou 5 florais, e o cara voltou a ficar bem. Ele estava desmaiado, voltou do desmaio. E aí ele, insight, vamos usar uma fórmula, vamos juntar e fazer uma fórmula para essas situações de resgate, que é o rescue. O rescue, realmente. O floral mais utilizado. Aqui, ó. Tenho sempre na bolsa. Eu também. Eu tenho sempre aqui no espaço. Tem sempre alguém que precisa de um rescuezinho. Um rescue, né? Então, isso foi aí que surgiu a fórmula. E aí ele ficou feliz, né? Dr. Bach feliz, sistematizou. Isso que é importante no Dr. Bach. Ele não só pensou, imaginou. Quer dizer, pensou, imaginou, né? Foi, buscou, concretizou, sistematizou o primeiro sistema de cura ou através das flores, da essência energética sutil das flores. O primeiro foi o Dr. Eduard Bach. Foi isso daí, ele fez o sistema
de Florais, que hoje nós conhecemos como os Florais de Bach. Depois dele, foram N outros sistemas. Aqui no Brasil nós temos os Florais de Minas, tem Florais de Saint-Germain, tem Florais da França, tem Florais da Austrália. Da Califórnia, filhos de Gaia, borboletas e não sei mais o quê. Até dos golfinhos. Dos golfinhos. Eu acho que são mais de 1000 flores. Muitos, não é? É muita coisa, é muita coisa. Mas o interessante é que o Dr. Bar, em 1930, 1932 ou 33, ele ficou sem dinheiro. Ele ficou sem dinheiro, porque tudo aquilo que ele trouxe, ele investiu. E ele não cobrava as consultas. Ele colocava a coisa a nível de pesquisa, de ciência, e não cobrava. Ele ficou sem dinheiro, voltou para Londres. Ele volta para Londres para tentar a vida como médico. E aí ele não consegue mais se adaptar àquela vida. Imagina, ele não consegue se adaptar à vida de cidade grande, Londres. Imagina a nossa aqui. A gente vem morar em Saquarema, não se adapta mais ao Rio? Exatamente, você em Saquarema, você não se adapta. Eu aqui, entendeu? Nesse burburinho que é aqui, né, Copacabana, é realmente um furdunço, que às vezes até deixa a gente meio assim, mas imagina, né? Eu penso até em sair daqui, porque realmente é muito, muito. Então pois é, eu já pensei nisso também. Aí, olha só, Norma, que interessante. Mas ele vai para Londres, ele não consegue mais. Mas aquele tempo que ele ficou ali, ele escreveu. Ele escreveu o livro dele, que é Os Remédios do Dr. Bar. Eu Cura-te a Ti Mesmo. Esse livrinho aqui nem tem mais. Porque agora o Instituto Dr. Eduardo Bar fez outro livro. Esse aqui não existe mais para vender. Eu encontrei na estante virtual e estava novinho. A Rossana não tem muito tempo, estudou. O Rossana é minha filha, claro que você sabe. Não tem muito tempo, ela se interessou em estudar e tal, e eu consegui, na estante virtual, comprar esse livrinho verde do Dr. Bar. Mas em livrarias você não encontra mais. Não encontra, né? Até tem esse livro aqui, é a imagem dele, né? O retrato dele, o retratinho dele. Eu tenho até o retrato dele maior, mas tanto que eu não achei o retrato. Era muito bonito aquilo. Você chegava no espaço para nos dar aula, arrumava a sua mesa, colocava o retratinho do Dr. Bar. Aquilo era emocionante. Quando você botava o retratinho do Dr. Bar, você sabe que eu faço isso? Quando eu dou aula de florais, eu imprimi um retratinho e eu ponho ele em cima da mesa, igual você fazia. Porque eu achava aquilo tão bonito, eu achava um respeito, não é? Era a presença dele. Energia. Era a parte física, né? Aliás, eu falo em parte física, a mente da gente, hoje, ela é considerada física. Física faz parte. Corpo, emoção e mente. É uma coisa muito forte, né? E o Dr. Bar, ele veio trazendo quebrando os paradigmas de que você, quando uma doença se instala no seu corpo, ela já vem na sua mente, no seu emocional, há muito tempo. E a gente aprende, porque o primeiro curso que eu fiz, eu nunca esqueço também essas coisas, o primeiro curso que eu fiz dentro da parte esotérica, que a gente considerava esotérica, e na década de 80 e 90, foi de radiestesia. E depois eu vi muito o Dirceu trabalhando com radiestesia,
e você faz um diagnóstico, você pode fazer diagnósticos, né? O pêndulo, a energia, diagnostica aí doenças que ainda nem apareceram no corpo físico. Através do pêndulo, você faz essa anamnese impressionante. Eu já vi muita coisa, essas anamneses feitas com pêndulo. E aí você vê que antes de aparecer no físico, a coisa já está no nível emocional, já está no nível mental. E você usando o floral, ele trabalha com as emoções. E você trabalhando as suas emoções, você traz seu equilíbrio. Você fica no eixo. Então, o floral, ele é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Não só de autocura, porque o Dr. Bar pensou na autocura. Quando ele trouxe os florais, ele pensava num sistema de cura que a pessoa podia ter, como eu tenho aqui, o rescue, pelo floral em casa. Você vai lá, dissolve e toma. E toma. Uma coisa simples. E foi isso que ele pensou. E ele começou a treinar pessoas leigas. E aí, a parte médica, né? A parte médica não gostou. Não gostou. Não gostou. E disse a ele que se ele não mudasse, ele ia perder, inclusive, o registro dele de médico. Olha. Então, você acha que ele se intimidou? Não, nem um pouquinho. Não. Interessante é que não foi só uma falta de intimidação. Ele simplesmente disse: não sou mais médico, não sou mais homeopata. E hoje, a partir de 1932, 1933, ele disse que ele era herbalista. Herbalista. E não mais médico. E não mais homeopata. Então, podiam caçar o diploma dele. Para ele, tanto faz. Nós temos aqui uma pergunta interessante. Posso fazer agora? Pode. Olha. Bom, nós temos uma pergunta e um elogio. O elogio é que o Dirceu Galhardi está nos assistindo e diz: que beleza a tua observação da ligação da radiestesia com os florais. Bom, e depois nós temos uma pergunta da Cíntia, que é enfermeira, e ela diz: tenho uma dúvida. Um pensamento errado é que o homeopático demora a fazer efeito. E os florais? Tá, vamos lá. A terapia floral, ela não é um milagre, tá? Não vou dizer que ela é milagre que serve para todos de igual maneira. Não, não é isso. A terapia floral é uma ferramenta que ela pode ser usada e vai depender muito da própria pessoa, porque ela é sutil, ela é energia. E olha só, eu vou dar um exemplo. Eu manipulava o floral. E às vezes eu doava para a pessoa. Está aqui, ó, floral. Mas a pessoa era cética. Essas gotinhas, sabe? Solange, olha só. Eu tomei isso, me deu até dor de cabeça. Não tem a mínima possibilidade. Como é que é? Não tem, porque inclusive não age no corpo físico. Ele age no corpo físico por ressonância. Você melhora sua maneira de pensar, você melhora, equilibra suas emoções. Como consequência, você vai reagir melhor às doenças, você vai estar com seu quadro imunológico melhor, mais resistente, mais feliz. A pessoa mais feliz, ela tem mais resistência. A pessoa, quando está triste, deprimida, fica
mais aberta a até uma gripe, a alergias e outras coisas mais, não é? A gente não entra muito nessa parte de cura de doença física, porque não é esse o objetivo dos florais, tá? O objetivo dos florais é o equilíbrio emocional, a busca do autoconhecimento e da autocura. Agora, uma coisa interessante também, ela falando sobre isso, com essa coisa, essa colocação de efeito, em crianças o efeito é muito mais rápido. Sabe por que o efeito em crianças é mais rápido? Ela tem menos bloqueios, ela está menos resistente. Então, o que nos impede o floral do efeito dele, a rapidez, são as nossas resistências. É você querer realmente transformar. Porque como terapeuta, e quem é terapeuta sabe, que quando uma pessoa vai te buscar, aqui, olha só, o paciente faz a mesma coisa com o médico, tá? Ele chega no médico, chega no terapeuta, ele quer que o terapeuta cure ele, que o médico cure ele, mas que não passe pela transformação pessoal. Eu não quero abrir mão das minhas coisas que eu adoro. Ora! Cara, você tá diabético, mas eu adoro um doce, eu não vou abrir mão. Não vou deixar de fumar. Mas você precisa deixar de fumar, meu filho. Não, mas tem que ter um remédio, alguma coisa que faça por mim. Eu quero emagrecer, mas eu adoro comida. Eu amo, eu não quero abrir mão. Eu quero que você, doutor, me emagreça. Imagina. Entendeu? Então, é assim que nós nos comportamos. E o floral, a terapia, não só a terapia floral, mas como todas as terapias, ela tem que partir do princípio que você deseja, você quer mudar. Porque é você que vai fazer a autocura. Na realidade, quem faz a cura é você. Não tem nada muito ligar isso, mas uma coisa que até Jesus disse, foi você que se curou, meu filho. Foi você que te curou. Então, nós somos os grandes responsáveis pela nossa cura. A medicina, os médicos, a alopatia, ela trabalha com sintomas. Ela vai trabalhar sintomas, não é? O floral e outras técnicas, como não é só o floral, ele vai trabalhar as causas, as raízes do problema. Essa é a diferença. E para trabalhar as causas e raízes, meus queridos, nós temos que ter coragem de encarar o nosso próprio eu, o nosso lado sombra, aquele lado que a gente não quer perceber. E o Dr. Bach, ele vem com uma proposta. Ele vem com o positivo. Enquanto que a homeopatia faz, vamos trabalhar o veneno para curar o veneno, o Dr. Bach, ele vem, vamos esquecer o veneno, vamos trabalhar a virtude, vamos trabalhar o amor para transformar essa mágoa, essa raiva que você tem de você. Vamos olhar só o amor, vamos focar no positivo, vamos focar no bem, vamos focar no belo. E essa é a chamada das flores. As flores, elas nos chamam para isso, para alegria, para fé, para coragem, para o positivo. Entendeu? É assim que o floral trabalha. O que vai impedir cedo ou tarde, mais tempo ou menos, são as nossas próprias resistências. Solange, olha, tá maravilhoso. Eu estou sorvendo. Estou na sua aula, como eu ficava. Só que nós temos 10 minutos. 10? Ah, meu Deus, ainda tem umas coisas. Olha, eu só quero dizer uma coisa. Eu falei do método solar, né? Isso é importantíssimo, porque foi ele que trouxe o método. Eu só quero dizer que a terapia floral está tão na moda, né? Falar da OMS. OMS, Organização Mundial da Saúde. Olha,
conhece a terapia floral desde 1976. Então, eu me permiti, entendeu? Trazer um dizer aqui da OMS, já que está tão na moda, só para a gente terminar e concluir, olha o que a OMS tem a dizer para a gente em 1976. Cada remédio floral trata uma determinada pessoa e uma condição particular. Está amplamente distribuído pelo mundo, porém em pequena escala. Eles são excelentes para autocuidado, sendo totalmente sem efeitos colaterais e não oferecem perigo caso um remédio errado seja prescrito. Isso foi escrito, entre aspas, em 1976. E nós temos a portaria 702, do dia 21 de março de 2018, aqui no nosso sistema de saúde, transformando a terapia floral numa terapia integrativa, inclusive que você pode até usar no SUS, ou deveria poder usar, acredito que ainda não está muito usado, né? Você não vai encontrar em qualquer SUS, mas existe a possibilidade. Talvez pela falta de terapeuta, não? Exatamente. Então, a terapia floral, ela eu acho que é a luz que nunca se apaga. E a gente vive momentos de tanta escuridão no mundo que a gente está vivendo, não é? Então, as flores, veja bem, as flores, a natureza. Gente, nós somos a natureza está dentro de nós. Então, a gente está tão dissociado da natureza, tão afastado, e esse afastamento também é causa de muito desequilíbrio. Não é? E eu gostaria de não passar em branco e que eu tenho aqui um trabalho de pesquisa de uma numeróloga chamada Norma Estrela, fazendo a correlação, eu achei a apostila, a correlação do ano pessoal da numerologia com a terapia floral. Foi. E eu achei fantástico. Eu era sua aluna, né? Eu era sua aluna, eu fiz como se fosse um trabalho de casa. Muito bom. Então é que o material estava que eu estava lendo. Imaginava que você ainda tivesse. Tenho a sua apostila. Então, você faz toda a numerologia com o ano pessoal, não é? E o floral correspondente, né? Os florais correspondentes. Muito, muito interessante. Então, a terapia floral, ela é integrativa, ela faz parte de muitas terapias. Você quer uma ferramenta de autoconhecimento? A terapia floral está perfeita. Você vai se ver como se fosse uma cebola, você vai descascando a cebola. Você começa com aquela coisa que está te incomodando mais, não é? Aí você toma aquele floral, manda fazer, compra a essência mãe. Hoje eu comprei essa essência mãe na farmácia da esquina, aqui do Leme. Eu não precisei nem de internet. Aí você conseguiu ultrapassar aquela que ele é sutil, tá bom? Muita gente não acredita, porque ele é muito sutil. É muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Aí você usa o outro. E você vai, entendeu? Tem pessoas que vão de um em um, tem pessoas que vão com uma fórmula. Se você está inseguro, procura um terapeuta. Né? A terapia floral é uma terapia maravilhosa. O terapeuta vai te ajudar. A Norma é uma terapeuta. Você é outra. Você também. Então, terapeuta, eu sou mas também. você está na ativa nesse período. E eu, por deficiências ainda, que eu estou vencendo hoje é a minha primeira live da vida, eu nunca tive essa conexão pela internet, porque palestras, para mim, era só presencial, onde havia um feedback direto, pessoa com você, com o grupo, aquele feedback, para mim era tudo. Eu não conseguia fazer uma palestra olhando para um celular. Eu achava isso desafiador. E hoje eu aceitei o desafio quando a Norma me chamou. Eu aceitei o desafio e estou aqui.
E né? gostou. Tentando. E adorei, muito bom, E eu estou em acabou de casa. dizer assim, é a minha primeira, porque você está sabendo que vem a segunda, que vem a terceira. Não é problema, mas é muito pelo contrário, é até muito mais confortável. É muito mais fácil do que parece, concorda? Concorda? Então, como estamos nos minutos finais, eu É, gostaria, primeiro, de agradecer a paciência, a paciência, a tolerância, a simpatia da Norma, a simpatia de todos os presentes. Não importa, eu nem sei quem estava aí, porque eu não tive, eu não enxergo direito, eu teria que é, estar de óculos, aí, de óculos, eu não enxergo o que está aqui, então a luta do é. óculos, sem E óculos é muita gente, Solange, vai assistir amanhã, semana que vem, porque a e live fica gravado, ela fica no fica, feed. fica no feed, né? Assim que nós terminarmos, eu vou mandar o link para que você possa mandar para quem você achar por bem, né? Mas ela fica no feed do Instagram. Então as pessoas vão ver. Isso vai ficar. Enquanto existir Instagram, vai ficar lá. E interessante, eu sou analfabeta em termos de Instagram. Eu sou tão sem conhecimento de Instagram que hoje eu pedi para minha filha me ajudar a me enviar o link, porque eu não sabia fazer isso. Pessoa, olha, uma Minha falta de pessoa, eu não conhecimento. sei quem. Ah, não sei sim, a Odete, que frequenta o nosso espaço, quer dizer, agora não frequenta, né? Porque não está acontecendo nada presencial. Mas frequenta porque está sempre nas lives. Ela escreveu aqui, parece que faz live todo dia. Falou muito claro, foi ótimo. E realmente, né? E sem microfone, né? Que eu sempre achei que eu era que para fazer uma coisa assim, teria que ter um microfone. Aquele negócio que as pessoas usam que não É, não precisa, eu também não uso fone de ouvido. É muito tem nem fácil. relógio. Meu relógio que acabou a bateria e o relógio de parede que eu tenho aqui em casa, eu tive em Brasília há uns tempos, ficou muito tempo parado, assim, sei lá por quê, a pilha dissolveu, acabou. Então, assim, que no meu apartamento não tem nada que marque hora. Eu pensei, meu Deus! Ó, eu só tenho esse pequenininho, mas eu vejo o tempo que nós temos, né? Pois Então, é, fica Solange, um abraço. Esse é meu agradecimento, muito obrigado. E tá aí para você. posso te pedir mais uma coisa que você fala de uma maneira muito bonita? Conta para eles, para quem está aí nos vendo, né? Como foi depois que o Dr. Bach descobriu o 38º remédio? Só para então finalizar, ao descobrir realmente naquela pressa de terminar, eu pulei, É, estava aqui. É, ele fez 50 anos, ele tinha os 3 38 minutos. remédios, sistematizou e ele disse: minha missão na Terra está cumprida. Isso foi em agosto ou setembro, numa palestra que ele deu divulgando o trabalho. E na noite, em novembro desse mesmo ano, 2 meses depois, ele desencarna, dormindo, com a consciência de um ataque cardíaco. Ele não morreu de câncer, morreu de um ataque cardíaco, dormindo, depois de dizer 2 meses antes que a missão dele na face da Terra estava cumprida. Então, ele foi um homem que veio ao mundo e cumpriu com o propósito dele, cumpriu a missão dele. Então, é tudo que nós, pobres mortais, desejamos na vida. Ao É. chegar no final da nossa etapa, poder dizer assim, puxa, eu cumpri minha missão. É muito bonito isso. Só que eu falo para os meus alunos que na noite seguinte ele faleceu. Não, agora eu aprendi novamente que não foi.
Ainda teve uns Não, 2 meses. ele falou isso numa palestra. A última palestra que ele deu Ah, foi 2 meses antes, a palestra, entendeu? sei. Eu também soube disso ontem. Eu ouvi, foi igual telefone sem fim. Minha professora falou, eu acredito, mas eu tive que prestar atenção na hora que você falou Pode isso. ter falado isso várias vezes, é que oficialmente isso está registrado. Ah, bom, Solange, olha, Porque as palestras dele eram escritas. eu não tenho nem como te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso, foi bom demais. Obrigada, eu te agradeço mesmo. Que você continue sempre com esse amor, essa maneira de falar que você fala. Mas vem mais coisa por aí, tá bom? Um Um beijo beijo. grande e um beijo a todos que estavam aí, Cíntia, Odete, Rossana, não sei. Desculpem, eu omiti alguém, mas esqueci. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande, Solange, um beijo grande para todo mundo.